Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma reflexão no canal Espírita Cristão. Bem, o objetivo do canal do SEC é estudar espiritualidade, desenvolver as nossas potencialidades divinas, o nosso entendimento, a nossa consciência. E o tema de hoje, ainda atrelado ao momento político, que é natural, né? O espiritismo, a espiritualidade deve caminhar junto com a sociedade, seu processo evolutivo. Ninguém evolui sozinho no alto de uma montanha, só meditando. A gente precisa conviver, estudar, refletir, compartilhar. Isso tudo, o objetivo da encarnação é justamente a convivência na Terra, a fim de burilar as nossas arestas e oportunizar o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então, a reflexão de hoje está atrelada ao campo religioso. Nós observamos que muitas vezes a fé do povo é manipulada. As pessoas, determinados líderes que não são sérios, em todos os setores há pessoas sérias e não sérias, conseguem manipular a consciência de tal forma. Pode parecer um tema bobo, mas é um tema capaz de definir uma eleição. A manipulação das consciências através da fé religiosa, através da religião. Então, a nossa observação é para que abramos os olhos diante de manipuladores. Ao longo de todo o período eleitoral no Brasil, eleição para a presidência da República, inúmeros profetas declararam a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Em vários guetos religiosos, profetas tiveram visões, tiveram sonhos, revelações do Espírito Santo e etc., garantindo a vitória na eleição. Não estamos falando de golpe, não estamos falando do que vem daqui para frente. Deus queira que não venha nada pior, né? Mas estamos falando da eleição. E muita gente boa, muita gente simples, simplesmente acredita nessas profecias. Não estamos dizendo em absoluto que profecias não existam. Que profetas, que nada mais são do que médiuns, né? Intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, existam. Claro que existe. Está aí o Apocalipse se cumprindo dia após dia, um texto mediunicamente revelado a João Evangelista no ano 90, na ilha de Patmos. Ao sermão profético de Jesus se concretizando, vários médiuns, vários profetas falaram coisas ao longo da história que se concretizaram. Bem, já expliquei a diferença entre profecia e adivinhação. Adivinhação é você procurar saber, usando de alguma metodologia, o futuro. A profecia não, ela vem naturalmente, é captada pelo médium. Mas a questão que eu gostaria de colocar para todos nós, para todos os religiosos, para todos os crentes, né, que cremos muitas vezes cegamente numa revelação. Certa feita eu atendi uma jovem, não era terapeuta ainda, me procurou por ser espírita, porque estava aturdida, pensando em suicidar, porque havia acontecido uma revelação na sua igreja, através de uma profetisa, de que ela deveria se casar com determinado membro da igreja, que ela não amava. Muita gente que acompanha o canal pode achar, assim, uma coisa estranhíssima ou até impossível de acontecer, mas a família estava impondo sobre ela esse peso, que ela deveria se casar, porque a profetisa havia revelado isso. O Espiritismo nos ensina a passar tudo pelo crivo da razão. Os espíritos superiores não obrigam nada. Jesus disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração.
Ele não impõe. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas ninguém é obrigado. Os espíritos superiores. Agora, esses espíritos que vêm para tratar dessas questões, para determinar a vida política, para determinar isso e para trazer essas revelações, passemos pelo crivo da razão. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é: esses profetas que falharam, e nomes conhecidos no país, né? Gente que está aí na mídia, que está aí no YouTube com milhões de seguidores, falharam. Mas Deus não havia dito que seria a vitória, porque há N revelações assim, né? Que haveria vitória, e não houve. Então Deus errou? Não, Deus não errou. A verdade é que são falsos profetas, que Jesus profetizou que viriam. Interessante, né? Então, nós precisamos amadurecer a nossa espiritualidade, amadurecer a nossa religiosidade. Não precisa nem mudar de religião, mas amadurecer, para não entrarmos na onda, na manipulação desses falsos profetas. E como reconhecer o verdadeiro profeta? Pela sua vivência, pela sua dedicação ao bem, pela sua honestidade, por aquilo que faz ao semelhante. E não manipulando consciências com os seus dons espirituais. Então a humanidade precisa avançar, precisa amadurecer, porque parece que não, mas a situação chegou no ponto que chegou pela manipulação de muita gente, pela doutrinação de muita gente simplória, não vou dizer simples, simplória, que simplesmente crê, porque se não acreditar, está correndo o risco de estar ali dominada por Satanás. Então, o medo, um dos sinais é: tudo que é trabalhado na base do medo não procede de Deus, porque Deus é paz e é amor. João, o evangelista, diz que o medo não edifica, o amor sim. Então, se alguém vem dizendo, impondo, dessa forma, trabalhando as mentes na base do medo, da opressão religiosa, não procede de Deus. Deus é uma brisa suave que nos chega, sem nos incomodar assim. Ok? Então, Deus não falha, mas os falsos profetas sim. Saiamos dessas crendices, acessemos a razão, a consciência e a análise, sem medo. Porque somos todos filhos do Deus que é amor. Reflitamos. Muita paz.